Graça e paz, geração Holy. Voltamos com mais um Holycast, podcast da geração Holy. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. E esse episódio é especial porque estamos com um convidado de fora, um convidado que nós temos conhecido nessas últimas semanas e tem abençoado muito a nossa vida. E nós gostaríamos aqui, nesse momento, de compartilhar esse momento com vocês, de compartilhar essa conversa, para que todos nós e você aí de casa possa ser edificado, assim como nós cremos que nós seremos também. E desde já nós pedimos que você compartilhe esse episódio, compartilhe para as pessoas que você gostaria que estivesse assistindo também, compartilhe na sua rede social, envie esse link para as pessoas que você esteja aqui conosco daqui até o fim, porque será um bate-papo muito interessante. Amém? Antes de tudo, antes de apresentar o nosso convidado, vamos apresentar aqui meu amigo Serginho. Graças a paz, galera, tudo bom? Então, estamos aqui pela primeira vez, né, com vocês aqui. É uma honra estar aqui, ainda mais na frente do pastor aqui, para entrevistá-lo. E é isso, vamos apresentar o pastor Marconi, está aqui conosco, ele que vai ser o entrevistado hoje. É uma honra recebê-lo aqui, ainda mais nessas 3 semanas, já que o senhor já está aqui em Porto Velho. Então, o Senhor tem ministrado nossos corações, e Deus tem honrado a sua vida, tem honrado as nossas vidas também, pelas palavras que o Senhor tem ministrado em nós. Então, seja bem-vindo mais uma vez aqui junto conosco. Eu quero agradecer desde já. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Vai ser abençoado com tudo que aqui vai ser compartilhado. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite. Para mim é um prazer podermos estarmos aqui conversando um com os outros e aprendendo. Eu tenho que aprender e assim a gente vai compartilhando. Para mim é um prazer estar junto com vocês. Vamos lá. Amém. Então, já compartilhe esse Holycast e vamos embora. Pastor, Sim. Antes de tudo, nós gostaríamos de conhecer o senhor, nós gostaríamos de conhecer a sua história, desde o início da sua caminhada, se o senhor veio de um berço evangélico ou não, como que foi nós gostaríamos que o senhor detalhasse, né? Porque acreditamos que a sua história ela pode edificar muito a gente. Então, por favor, desde o seu começo de vida, sua conversão. Então, eu nasci num lar que não era cristão. Eu perdi minha mãe com 15 dias de vida, né? Perdi minha mãe com 15 dias de vida, não a conheci. E a minha mãe, ela era surda e muda, sempre eu comento sobre isso, porque eu oro por milagre, porque eu sou prova viva de um milagre. E a minha mãe, ela era surda e muda, eu fui adotado por outra família. A família que me adotou, a minha mãe de criação no caso, observou que até os meus 4 anos de idade eu não falava e também não ouvia. E depois de fazer vários exames, a minha mãe recebeu o diagnóstico. E o médico foi muito enfático em dizer para ela que ela teria que acostumar, porque o filho a quem ela tinha pegado para criar, ele também era surdo e também era mudo. A minha mãe, a de criação, acreditava em Deus, na sua fé, da forma dela ela crer. E ela disse para o médico que ela teria um médico que faria o que ele não podia fazer. E o médico que a minha mãe falava era Jesus. E a minha mãe creu, acreditou, orou. Hoje falo, ouço. Para a medicina não existe explicação. Eu tenho a explicação para isso, se eu posso dizer que tem explicação. A Bíblia diz no livro de Romanos que Jesus Cristo é, né? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu sou prova viva de um milagre. Então, nasci num berço que não era cristão, porém, fui adotado por uma família que tinha sua fé. Com eles caminhei na igreja, cresci na igreja, nunca me desviei, nunca fui para o mundo, não conheço o mundo, graças a Deus por isso, não conheço o mundo e eu tenho aproximadamente 14 irmãos, né? Isso por parte de pai e de mãe, né? E alguns irmãos não conheço, porque o meu pai biológico, na verdade, a minha mãe já era a segunda esposa dele, porque a primeira esposa também faleceu. Então ele casou com minha mãe também faleceu, e com isso todos os filhos foram dados. Então tem irmãos que até hoje eu não conheço. Mas fui morar em João Pessoa, sou natural, nasci em Pernambuco, numa cidade por nome de Bezerros
ao lado de Caruaru, que é uma cidade muito conhecida, e fui morar em João Pessoa, e lá comecei meus passos de fé, servindo ao Senhor, indo como criança. Comecei ainda em cultos infantis. Na minha época tinha muito, né? Cultos infantis. E eu comecei como qualquer outra criança, só que em cultos infantis. Comecei a pregar com 12 anos de idade. A primeira vez que eu preguei foi aos 12 anos de idade. Eu preguei sobre o Salmo 23. Não sabia, na verdade, pregar quase nada, mas subi no altar, li o Salmo 23, falei o que era para se falar e desci do altar. Foi minha primeira experiência de pregação, né? Mas sempre envolvido em oração, envolvido em consagração na igreja, envolvido em campanha, envolvido em evangelismo, mesmo como uma criança, mas dentro das minhas limitações. Então, comecei a pregar com 12 anos de idade. A minha primeira agenda fora do meu estado foi aos 17 anos de idade. E dos 17 anos de idade até hoje, eu nunca mais parei de pregar o evangelho fora do estado, né? Hoje sou casado, muito bem casado, pai de 2 filhas, a Aurora e a Esté. E a minha esposa, uma doutora Aline Jéssica. Residimos hoje em Brasília, no Distrito Federal. Somos pastores de uma denominação e servimos ao Senhor com alegria. Para mim é um prazer estar aqui e vamos lá, vamos de mais perguntas. Cara, que interessante. O senhor teve realmente na sua adolescência ali com os 17 anos, o senhor... Vou só voltar um pouco antes, né? Muitas pessoas que a gente conhece e o público em geral normalmente conhece Jesus na adolescência, sim, passa aquela fase. E o senhor teve um contato com Jesus desde criança. Sim. Mas a gente sempre tem aquele pensamento de que tem um momento da vida que parece que a chave gira, algo do tipo. O senhor já teve isso desde criança ou foi na sua adolescência que teve isso? Ou... Deixa eu te falar, o que acontece? Eu, quando criança, não querendo espiritualizar, mas cada um tem sua experiência com Deus. Cada um tem a sua experiência com Deus. Mas eu, quando criança, minhas brincadeiras de criança era culto. Então eu queria ser o pastor no culto. Eu queria pregar no culto. Então eu tinha 2 amigas que eram da igreja, que eram vizinhas. E a gente brincava e a gente colocava como fosse ali um pedaço de pau, criava alguma coisa e elas tinham que sentar e tinham que ouvir eu pregar. Não lembro o que eu pregava, mas eu lembro que a gente brincava de culto. E o culto era só nós três. E no culto a gente cantava, no culto eu pregava, no culto a gente tirava oferta, mas não tinha oferta. E a oferta que a gente tinha na época, quando criança, que a gente brincava nesses cultinhos de criança, a gente levava o biscoito, outro levava alguma coisa, então nossa oferta era a comida que a gente levava. E depois a gente ficava naquela guerra, vamos dividir, né? O biscoito, aquela coisa toda. Enfim, então eu cresci literalmente envolvido nas coisas de Deus. Lembrando, cada um tem a sua experiência com Deus. Você que de repente está nos assistindo, você pode dizer que até hoje você não tem prazer nas coisas de Deus. A verdade é que quanto mais você se enche do Espírito, mais prazer você tem no reino de Deus. Então, cada um tem sua experiência, como disse, cada um tem um momento de virar a sua chave, só que tem uns que já nascem, vamos dizer assim, marcados pelo Senhor, né, para uma grande obra. Então, toda a minha trajetória, perder minha mãe, ser separado dos meus irmãos, e morar em outro estado, uma família muito simples, a minha mãe que me pegou para criar era muito simples. A minha mãe lavava roupa, não tenho nenhuma vergonha de falar. Ela lavava roupa, eu vi muitas das vezes minha mãe desmaiando porque ela lavava roupa para trocar por comida. Então, assim, eu cresci nesse ambiente que aos olhos humanos era para hoje sermos irmãos, uma família totalmente destruída. E graças a Deus, o Senhor nos alcançou, temos uma família toda nos pés do Senhor, buscando a Deus e até hoje estou aqui. Não me arrependo nem um minuto. Não perdi nada esse tempo que estive com Cristo, da infância
até passando pela adolescência, juventude e até hoje. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, que de repente, se não fosse dessa forma, eu não estaria hoje aqui no podcast vocês contando essas experiências. Glória a Deus. E o que marcou, né, o senhor falando da sua história é ali o seu início pregou em outro lugar, com 17 anos. A minha primeira viagem foi para o estado de São Paulo. Uhum. Morávamos ainda em João Pessoa. E a minha primeira viagem foi para o estado de São Paulo, aos 17 anos de idade. Eu fui pregar, me lembro que na cidade de Campinas. Quando eu cheguei a Campinas, o aeroporto de Campinas ainda era muito pequeno, o Viracopos. Hoje o aeroporto é uma potência, mas na época que eu fui era um aeroporto pequeno e fui pregar em Campinas. E foi minha primeira viagem, vamos dizer assim, missionária para o reino de Deus. Foi aos 17 anos. A viagem, porém, pregar no meu estado, na nossa igreja, aos 12 anos foi minha primeira oportunidade. Entendi. E desde então o senhor frequentemente estava ministrando a palavra do Senhor para as pessoas. E como nesse tempo de começar a ministrar, desde sempre também teve a questão dos milagres, das curas. Como que o senhor desenvolveu isso? Até mesmo a questão do dom em si. O que acontece? Quando eu tinha entendimento, já estava na fase um pouco mais adolescente, surgiu grandes pregadores nesta época, homens e mulheres de Deus. E nesse período eu tinha eles como, vamos dizer assim, mentores, mesmo distante, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, mas acompanhavam, não por redes sociais, porque aquela época era mais difícil. Sim. Mas teve um grande pregador que ele surgiu, inclusive no meu estado, e quando ele surgiu eu o acompanhava. Eu quero aqui recitar o nome dele, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, e é o apóstolo Valdomiro Santiago. O apóstolo Valdomiro surgiu na Avenida Caxangá, no Recife, foi a primeira igreja mundial. E ele tinha um programa regional, e eu assisti a esse programa. Não só para Recife, mas também pegava João Pessoa, que é o estado da Paraíba, né? Ali, por ser muito próximo, então era Pernambuco e Paraíba que passava. E eu acompanhava o apóstolo Valdomiro, na época muito simples, tudo, e eu via aqueles milagres, paralítico andando, pessoas sendo curadas, e eu me lembro que isso me emociona, porque eu já falei isso para muitas pessoas, que eu via Deus usando ele, eu colocava as mãos na TV, era uma TV ainda de tubo, coisa muito simples, e eu colocava a mão naquela TV e eu dizia: Deus, o que o Senhor deu para este homem, eu quero. E eu buscava de Deus isso, eu clamava a Deus por isso. Então eu cresci buscando de Deus, eu não tinha a oportunidade de andar com essas pessoas, mas eu tive a oportunidade de observá-los e pedir para Deus repartir comigo, até conhecer o meu pai, vamos dizer assim, o pai na fé, não que me batizou, não que me ganhou para Jesus, mas o homem que me ensinou muitas coisas no reino espiritual. Então eu tive a oportunidade de andar com ele, e nesse período de andar com ele eu fui aprendendo, amadurecendo, mas o profético em si, ele começou a partir desse momento. Valdomiro Santiago, na época o Benihim, na época tinham outros evangelistas americanos, né, que a gente acompanhava, que passava na TV brasileira. Também cheguei muito a acompanhar as mensagens da querida Valnice Milhões também. Sim. Enfim, não sou tão antigo não, gente, mas eu peguei essa época ainda. Entendi. E então, sempre o senhor já nesse tempo de milagres e curas, era mais em âmbito dentro da igreja, ou o senhor saía nas ruas, na sua época, para ter esses encontros? Porque a gente pergunta isso porque a nossa igreja, eu diria que a gente tem um pouco dos dois, então, e a gente está buscando desenvolver essa parte de ir para as ruas e de levar milagres e curas para as ruas, e nós queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Na verdade, quando eu percebi que Deus me usava nesses dons de maravilhas, dons proféticos, o meu desejo era toda pessoa que eu visse na rua, eu queria orar por ela. Isso é normal que aconteça. Todas as pessoas que ela sabe que Deus tem com ela, ou dispensou para ela uma unção especial, ela tem esse desejo. É normal, porque você quer ajudar outras pessoas. Então, eu andava nas ruas e eu tinha um desejo de encontrar alguém com o braço engessado, alguém que estava paralítico. A minha vontade era orar. Algumas vezes tive vergonha, que é natural, até porque nós somos carne. Eu ainda era muito novo, tanto em idade, nessa questão também dos dons espirituais. Mas depois eu fui, vamos dizer assim, amadurecendo, aprimorando. E sim, essa questão de sair das quatro paredes, orar por pessoas na rua, hospital, situações de repente estar em restaurante. Isso aconteceu aqui mesmo em Porto Velho, algum tempo atrás, quando eu vim ministrar. O pastor da igreja que me trouxe, me levou para almoçar, e nós estávamos almoçando e eu percebi que chegou uma mãe e um filho. E esse filho, eu acho que tinha algum problema nos lábios ou na região da boca, e estava bem feio aquela situação, e Deus me incomodou para que eu saísse da mesa que eu estava e eu fosse orar por eles. Então eu terminei de almoçar, fui lá pedir licença para a mãe desse rapaz, e quem sabe eles não vão assistir esse podcast. Eu não lembro deles, eu não lembro o nome, até porque eu não perguntei nome. Eu só pedi licença e perguntei se eu podia orar por aquele rapaz, e ela permitiu que eu orasse por ele. Orei ministrando a cura porque eu senti muito forte, foi algo muito forte. Eu sentei lá, orei por ele, e eu acredito e creio muito que Deus tenha feito algo poderoso na vida dele. Então sim, essa questão de sair das quatro paredes, orar por pessoas fora, aconteceu, e hoje acontece com mais frequência. Porque antes nem tanto. Como eu te disse, por ser novo, de não ter tanta experiência, mas hoje a gente percebe que é o dom, ou são os dons que Deus dá para cada um, e que esses dons não são nossos. É para a glória do nome do Senhor Jesus. E que este dom nada mais é para que as pessoas vejam, para que as pessoas observem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. As pessoas precisam enxergar, as pessoas precisam ver o Deus a quem nós servimos e aquele que nós cremos que Ele opera milagre. E o senhor tem um conselho, algo que o senhor possa falar para as pessoas que estão buscando navegar nesse mar de dons de milagres? A gente entende que sem a busca não há como alcançar isso, mas existe uma centelha de início para a pessoa começar a buscar isso? Porque até, há uns anos atrás veio o pastor Tom Sampaio aqui em Porto Velho. Eu acho que você deve conhecer ele. E ele também, ministra muito sobre essa questão de você ir para as ruas e curar as pessoas, orar pelas pessoas para poder curar. E eu vi, quando ele veio aqui, ele veio até na nossa igreja, mas só que lá na outra ainda, ele então ministrou sobre esse dom de cura sobre nós lá. Ele fez, um teste, né? Que é para cada pessoa orar com outra pessoa, para ter palavra de conhecimento e tudo mais. E naquilo ali, eu me ativei e eu vi que aquilo ali funcionava, que funciona até hoje, né? Então, mas só que, como eu era novo ainda na fé, me converti, eu acho que com 18 anos, 19 anos, por aí. Então, eu não entendia muito, mas eu achava aquilo que queimava dentro de mim. Só que o medo, o receio de chegar na pessoa, uma pessoa qualquer na rua, e, não acontecer nada. Então, aquilo ali me esfriou muito. E eu, hoje eu não faço tanto porque ainda tenho esse receio, né? E também eu vejo que também o senhor tem muito palavra profética. E eu também, já teve pessoas que já ministraram sobre mim, falaram que eu seria um profeta e tal. E eu creio nisso, assim como também minha esposa. Então, hoje eu busco muito sobre essa questão de Deus poder me usar nessa questão no profético, né? E como o senhor também tem esses dons de cura, dom da profecia, o que o senhor, dá uma dica, algo para que a gente possa iniciar e tentar buscar mais naquilo que Deus tem para derramar, né? Primeiro, vamos por etapa. Isso. Sobre a questão de ter um gatilho,
uma chave para virar, para que esses dons possam ser evidentes, como buscar, de que forma buscar. Eu sempre tive uma vida de muita oração e jejum. Muita oração e muito jejum. Como eu cresci dentro da igreja praticamente, então eu aprendi desde pequeno a orar. Então assim, tudo que eu conquistei da parte de Deus foi na base da oração e do jejum. Muita oração. Eu costumo às vezes contar para algumas pessoas, principalmente quando é reunião de obreiros, alguma coisa assim, que na minha época, quando adolescente, as vigílias eram totalmente diferentes como são hoje. As vigílias de antigamente, da minha época, começava-se às 11 horas da noite, elas das 11 até meia-noite, era 1 hora de joelho. Nós orávamos das 11 à meia-noite. Meia-noite levantávamos da oração e a vigília ia até 5 horas da manhã. Então, na minha época, muita dificuldade e a gente tinha prazer de quando ia ter uma vigília. Eu tinha um grupo de amigos que andavam comigo. Se eu posso te dar um conselho, é que você ande com gente que tem mais fé do que você, que gosta de orar mais do que você, que jejue mais do que você e que tenha mais desmotivação do que você. Se afaste de pessoa negativa, de pessoas frias espirituais, ande com gente que você quer alcançar o nível que ela tem. Então, eu andava com esse grupo de amigos e nós íamos para a vigília e nós não tínhamos, era distante da nossa residência, da nossa casa, nós não tínhamos passagem para ir e para voltar. Na época ainda era vale transporte. E a gente não tinha passagem para ir para voltar. Então a gente fazia o quê? Reunia aquele grupo, 5, 6 amigos, e dizia, você tem quantas passagens? Já tem uma, você uma. A maioria tudo só tinha uma. Então o que a gente fazia? Era todo mundo no mesmo barco. Então o que a gente fazia? A gente vai de ônibus e voltamos a pé. Mas era tipo assim, em torno de 2 horas e meia a pé. Nossa. É muito distante. Mas a gente ia com tanto prazer que a gente ia de ônibus, tranquilo, voltávamos da vigília, a vigília terminava às 5 da manhã, não tinha intervalo, a de hoje tem intervalo, você toma cafezinho, você toma um chazinho, biscoitinho, antigamente não tinha nada disso, cafezinho, biscoitinho, sai dessa. Então terminava a vigília, 5 da manhã, nós saímos 2 horas, 2 horas e meia a pé até a nossa casa, mas tudo feliz, contente. Chegávamos em casa, escovávamos os dentes, tomávamos banho, tomávamos café, cochilávamos e escola bíblica dominical. Isso era de sábado para domingo. Então, escola bíblica dominical. Chegávamos na escola bíblica dominical, começava na nossa época, 10 horas da manhã, horário de Brasília, íamos para a escola dominical e terminava a escola bíblica mais ou menos 11h30 a meio-dia. Enfim, saímos da escola bíblica, almoçávamos e quando dávamos 2 horas da tarde, nós estávamos na igreja de novo, evangelismo. Então a gente evangelizava à tarde, saía do evangelismo, íamos para a igreja, orávamos pelas pessoas que nós evangelizamos para que elas fossem ao culto à noite. Saía da oração, corria para casa, tomávamos banho, trocava roupa, voltava para o culto da noite. Então assim, o final de semana era literalmente para o Senhor. A gente vivia nos pés do Senhor. Então assim, o que eu posso te dar de conselho para que você possa mergulhar nesse rio? Jejuma, ora. Oração nunca é demais. Jejum nunca é demais. Você tem que entender, nós temos que entender, que se eu quero algo profundo de Deus, eu não posso andar em águas rasas. Eu preciso mergulhar em águas profundas. Então, é uma vida de oração, é uma vida de jejum. Não estou dizendo para você que você tem que fazer algo que o seu corpo físico não aguente, mas você precisa literalmente queimar a sua carne, você abrir o seu coração para mergulhar em águas profundas. Lembrando, a única coisa que a carne gosta é de carne. Ela nunca vai gostar que você a queime. E você só vai queimar quando o seu coração estiver ardendo pela presença de Deus. Então, eu aconselho oração e jejum. Sobre a questão de medo, de receio. Isso é normal que aconteça. Isso é normal que aconteça. Até hoje, há algumas situações que eu tenho receio. E se não levantar? E se não enxergar? E se não ouvir?
E aí? Mas uma coisa nós devemos fazer, enxergando ou não, andando ou não, o nosso papel é orarmos por essas pessoas. Porque o milagre não depende de mim. Quem faz o milagre é Jesus Cristo. Então, com medo ou sem medo, vença o medo, e se tiver medo, vai com ele mesmo. Ora com medo, ora com receio, mas ora. Porque não existe nada mais poderoso do que o poder de uma oração. Mas quando você mergulha assim, na oração, no jejum, na busca, na prática de estarmos envolvidos com as coisas de Deus, eu te garanto também que essa constância de medo, ela diminui, não 100%, mas ela vai diminuir para você em torno dos seus 90%, ela diminui, porque você vai estar tão cheio de Deus que não vai ter espaço para que o medo possa dominar. Lembrando, vai existir situações que o medo vai bater na porta, mas com medo ou sem medo, vai com ele, ora e Deus opera o milagre. Porque muitas das vezes, tipo, eu fico imaginando, falei, cara, será que isso é pensamento vago assim da minha cabeça, algo que, tipo assim, eu criei mentalmente, entendeu? Aí, muitas das vezes, e das vezes que eu pensei, falei, não, vou fazer o que eu tô sentindo. E eu fiz e entreguei pra pessoa, tipo assim, e deu certo. Aí, mas só que aí eu fico pensando, falei, caraca, deu certo. Então na próxima vez eu vou fazer de novo. Aí eu fico com receio de novo. Na próxima vez o medo vem de novo. Aí eu fico encabulado com isso, Isso é natural que aconteça, até porque, como já falei, nós somos carnes, nós estamos limitados. Então, é natural que exista a dúvida, o medo dentro de nós. Mas uma coisa é certa, se foi Deus que enviou, se foi Deus que mandou, se foi Deus quem falou, é Ele quem se responsabiliza pela sua palavra. Sim. Então, com medo ou sem medo, vai, faz, porque é Deus quem garante a vitória. Outra coisa, unção dada, Deus, só quem pode tirar de você essa unção, digamos assim, essa palavra tirar, não seria correta, mas de repente diminuí-la sobre a sua vida é você mesmo. Se você parar uma constância de busca, de jejum, de oração, de executar. Você precisa executar esse dom, você precisa colocar em prática esse dom. Até porque se Deus nos deu, é porque existem pessoas que precisam do dom que Ele nos entregou. Amém. Glória a Deus. Como foi o seu casamento, né? A gente fala muito dessa questão geracional e como que o senhor conheceu a sua esposa, como o senhor constituiu a família, O que acontece? Eu fui pregar no estado do Maranhão, aí eu morava ainda em João Pessoa, tomava conta da igreja como auxiliar da nossa igreja na Paraíba, fui pregar no Maranhão em uma cruzada, em uma denominação, e nesta cruzada minha esposa estava. Eu solteiro, ela solteira, e o que acontece? Na hora que eu fiz o convite para as pessoas aceitarem Jesus, ela veio a minha sogra, né? Elas estavam afastadas da igreja, elas pertenciam à Igreja Universal do Reino de Deus, elas estavam afastadas e elas vieram para Jesus. E quando ela veio para Jesus, eu lembro que eu a vi e ela se ajoelhou e chorava muito, e eu dizia, Senhor, eu ganhei ela para ti, agora o Senhor pode me dar ela como esposa. E o que acontece? Mas só não tinha contato nenhum. Não tinha contato. Como que vai chegar para uma pessoa que você não tem contato? E a partir do momento que você é pastor, pregador, então existe aquela certa barreira, um pastor, então enfim. Só que os pastores que me levaram para pregar naquele evento, ela congregou com eles, passou a congregar com eles, a família toda. Então eu disse, então é a oportunidade agora. Então se tornamos amigos e é incrível, por experiência própria, que eu comecei a ter um sentimento por ela e eu ganhei a minha esposa de que forma? Como que eu casei com ela? Fazendo voto no altar. Todo voto que tinha na igreja eu ia para o altar. E o voto era específico, eu dava nome ao meu voto. A minha oferta, o meu sacrifício, eu ia para o altar com ele. Por isso, se você estiver encalhado, eu te dou um conselho. Pega essa. Vai no altar, faz um voto pelo cidadão, pelo indivíduo. Não tem nada que oferta não possa fazer. Te garanto que Deus opera o milagre, porque operou na minha vida.
Eu ia para o altar, sacrificava oferta de sacrifício. Quanto mais eu sacrificava, mais ela me detestava. Nossa. E eu dizia, mas eu vou para o altar com mais força. E eu dobrava a oferta. E a oferta era tanto, eu ia para tanto. E foi oração e sacrifício. Resumindo a história. Ela dormiu me detestando e amanheceu me amando. Hoje estamos casados, para a glória do nome de Jesus, é minha esposa, e somos felizes, graças a Deus por isso. Foi amor à primeira vista, então, senhor? Do meu, sim. Do dela, não. Nossa. Ela, não. Mas não tem nada que o altar não faça. Caramba! Então, graças a Deus. E ela estava sendo preparada. E o mais interessante, que eu esqueci de contar esse detalhe, a minha esposa também é adotada. Nossa! Eu fui adotado por uma tia e ela foi adotada pela tia. Caraca. Se fosse combinado, não tinha dado certo, né? Ela também foi adotada. E o que acontece? Até hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo as promessas do Senhor, e que assim seja até o dia do arrebatamento da igreja, ou quem o Senhor nos permita estarmos com vida sobre a terra. Mas eu conquistei a minha família diante do altar. Altar de sacrifício, altar de oração, e hoje é uma grande ajudadora do meu ministério, e as broncas todinha, eu passo tudo para ela. Senhor... Quer falar? Não, pode falar. Não, eu ia comentar que o senhor pode dizer que a palavra que diz que o senhor não une pessoas, mas une propósitos, foi... Verdadeira sobre a nossa vida. Foi. E tudo igual, né? A nossa foi. Porque, João Pessoa para Maranhão, a cidade que ela morava, onde eu a conheci, dá em torno aí de 1.200 quilômetros. E quando eu era adolescente, eu me lembro que Deus usou uma profetisa e disse: eu te darei uma esposa de cabelo longo, muito, muito longe daqui. E eu queria casar com alguém de João Pessoa, até porque era a minha cidade. Sim. E não a cidade natural, mas a cidade que eu fui criado. E eu queria casar com alguém de João Pessoa. E o que acontece? Quando eu recebi essa palavra, passou o tempo, eu não sabia que seria de tão longe. E quando a conheci, realmente, cabelo longo, cabelo preto, ou seja, Deus já estava lá na frente, quando eu estava ainda lá atrás. Caramba, e quanto o senhor pode dizer que esse relacionamento ou o casamento em si, ele soma pro ministério do senhor? Na verdade, o nosso ministério, ele é firmado em Cristo, porém, a nossa esposa, a esposa de você que é líder, você que vai nos assistir, ou você que está preparando para casar, seu marido também, ele vai ser, eu não digo 50% do seu ministério, mas ele será muito mais do que 50%. Eu estou hoje aqui pregando, mas existe uma cobertura, além do meu líder, existe uma cobertura na minha casa. Então, assim, propósito. Quando os dois estão no mesmo propósito, não tem como Deus não abençoar. Não vou falar para você que nós não passamos problemas, porque todos nós enfrentamos problemas, dificuldades, muitas dificuldades, mas superamos todas elas para hoje podermos estar aqui e falar para você que se Deus preparou esse rapaz, ou esta moça, ou este esposo, ou essa esposa para você, ou você hoje está casado já, pode ter certeza de uma coisa, que as lutas vêm, os problemas vêm, mas com Cristo, a sua casa, ela tem toda a autoridade para vencer no poder do nome de Jesus. A sua família é a grande parte do seu ministério. Não adianta você ser alguém bem-sucedido fora e dentro de casa você ser alguém fracassado. Quando você fracassa na família, literalmente você fracassou em todas as áreas. Então, a minha família, eu prezo, eu protejo, tanto que você não... Quem me seguir em rede social vai ver que eu não sou tanto de postar foto deles, deles eu digo assim, da minha família, da esposa, das filhas, inclusive da minha mãe, dos irmãos, não, porque eu preservo muito a imagem deles todos. Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo bem complicado. Sim, então eu prefiro preservá-los
por segurança, por qualquer viés. Então eu prefiro dessa forma. Porém, a minha esposa, a minha família, mais do que 50% do meu ministério. Que massa. Eu, como sou um recém-casado ainda, não fiz nenhum ano ainda de casado, né? E eu tenho aprendido muito, assim... Você tá em lua de mel ainda. Tô em lua de mel, graças a Deus. Mas eu tenho aprendido muito com a minha esposa em relação a essa questão de busca, né? Porque como ela também ela nasceu em lar cristão, então ela é um pouco mais avançada, vamos dizer assim, né? Do que eu. E eu já até comentei com o pessoal aqui da igreja já também, que eu aprendi muito com ela em relação à oração. Eu sempre via ela com os propósitos dela, tipo, dentro de quarto, orando, jejuando. E eu vejo que realmente Deus, ele une propósito. E eu vejo que o que Deus fez nas orações dela é algo assim surpreendente, assim como no dia do casamento que nós tivemos, né? Deus mostrou para ela como que seria o casamento dela e foi totalmente igual o que ela sonhou. E eu vejo essa questão de relacionamento, essa questão de união de propósito assim na vida das pessoas. E eu achei muito interessante, eu aprendo até hoje com ela. E eu vejo que ela, como a Bíblia diz, a esposa ela é ajudadora do homem, né? A mulher sábia, a Bíblia diz, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Então, assim, muitas das vezes, quando eu estou muito cansado, chego de viagem, muita coisa, igreja, enfim, família, situações adversas, às vezes a gente está tão cansado que a gente não tem tanta força para orarmos como a gente ora frequentemente. Mas muitas das vezes eu acordo pela madrugada, tenho uma esposa de joelho, orando, clamando a Deus. Enquanto eu estou fora, eu nunca saio do hotel para ir para o culto sem falar, amor, estou indo para a igreja, ore por mim, e ela me abençoar. Então, assim, andamos em unidade, em concordância, debaixo realmente desta palavra, que se nós estivermos unidos, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, essa questão de ter uma pessoa que caiba dentro do seu propósito, isso é fundamental. Isso é fundamental porque não tem como você orar, você ter uma vida de oração e o outro ter uma vida de play. Sim. Não tem como você jejuar e o outro ter uma vida de hambúrguer. Então você tem que ter, você tem que tentar de todas as formas unir este propósito para que o nome de Jesus seja glorificado. Podemos dizer então que a construção do relacionamento, por exemplo, para quem ainda não está casado, que é o meu caso, né? Que eu vou me casar ano que vem. Está profetizado isso, em nome de Jesus. Amém. Ela vai se basear na oração. Não tem como, então, duas pessoas elas se juntarem em um propósito pelo Senhor, ou através no Senhor, sem a oração como base, sem... A oração, ela é tudo. A oração, ela é tudo. A oração, ela é no casamento, a oração, ela é a firmeza no relacionamento, a oração, ela é tudo, tudo, tudo. Uma vida sem oração, não tem como você continuar de pé. A oração é que nos fortalece, a oração é que nos mantém de pé. Uma vida de oração. Amém. Então, entrando um pouco no assunto da como foi a construção... O senhor fez alguma faculdade, o senhor ou não? O senhor sempre, desde como jovem, né, como o senhor explicou, sempre teve no meio eclesiástico, mas sempre desenvolveu nessa área ou teve uma faculdade? Eu iniciei uma faculdade de ciências políticas, né? Então fiz a de ciências políticas. Na verdade, eu queria muito ser um juiz. Eu sempre quis muito ser um juiz. Criminal, né? Eu queria atuar na área criminal. Igual a minha esposa. E na verdade Deus não me deu esse privilégio. Ainda não sei os seus propósitos,
mas me fez casar com uma que hoje é uma doutora, né? Então, a área que eu queria, hoje é a área que Deus me fez casar com alguém que atua nessa área. Então, assim, então fiz ciências políticas, e foi além, claro, da faculdade teológica, né? O básico que nós fizemos, mas a de ciências políticas também. Entendi. É interessante porque eu também sou casado com uma advogada, não, que ela passou na OAB, mas não advoga, ela trabalha no Ministério Público. Bacana. E como que é um relacionamento com uma pessoa do direito? Que tipo, o senhor debate muito com ela sobre alguns processos, assim? Porque... Meu amigo, sabe o que acontece? Na verdade, eu acho que foi trocada a coisa. Uhum. A minha esposa, ela é muito calma. Nossa. E eu já sou muito explosivo. Uhum. Então, assim, Deus soube fazer muito bem. Então, tem hora que eu olho para ela, não tem condições de um negócio desse. Eu queria pegar o processo da mão dela, eu queria entrar dentro, eu queria, entendeu? E ela é aquela calmaria, tranquilidade, não é assim, vamos com calma, vamos analisar os autos, vamos investigar, vamos... E por mim eu já ia lá, já metia a mão, já resolvia, pronto, tá resolvido. Ela já é totalmente diferente. Então a gente não, mas é tranquilo, não tem nessa questão nenhuma preocupação. Só que eu acho que eu queria o lugar dela. Eu que queria estar no lugar dela. É isso daí. É muito bom porque, tipo assim, às vezes eu pergunto muito pra ela, porque, tipo assim, também gosto na área do jurídico, né? Mesmo sendo engenheiro civil, mas eu assisto muito seriado sobre a questão de advogar essas coisas. Então eu vejo como que é uma linha, assim, junto com os pensamentos que junta com ela. Aí, às vezes, a gente meio que... Até eu vejo que eu ajudo um pouco ela, assim. Eu falo, de onde que saiu essa ideia, assim? Então, eu acho muito bacana e como que junta, assim, as coisas, ajudando um ao outro, né? Tudo Deus tem um propósito, né? Tudo Deus tem um propósito. E assim, nós vamos caminhando até o dia do arrebatamento. Amém. E nessa faculdade, através dessa faculdade, ou através em que ponto o senhor começou no meio, por exemplo, entrou no meio político, o senhor havia comentado com a gente? Sim, o que acontece? Eu sempre gostei muito de acompanhar a política. Jornal até hoje. Não são todos, hein? Mas... aquela rede lá, de jeito nenhum. Aí, o que acontece? Eu sempre acompanhei, então eu sempre tive vontade. E lá vai eu voltando mais um pouco ao tempo. Quando criança tinha, hoje não se tem mais, porque é proibido, mas na minha época tinha o comício. Sim. Acredito que vocês pegaram, eu não sou velho desse jeito, mas vocês pegaram o comício. Eu peguei carreata que dava um chapéu, que davam camiseta, que dava bandeira. Era mais legal antigamente do que hoje em dia. Nossa, cara. Eu corria, eu não podia ouvir. Eu não lembrava quem eram os candidatos, eu queria estar no meio. E eu corria para pegar uma bandeira, para pegar um boné, para pegar uma blusa, nem que depois virasse pano de chão, mas eu ia lá para pegar. A mãe colocava para pano de chão, então eu fui crescendo com isso, sempre crescendo com isso, com esse desejo. E eu fiz a faculdade e depois, 2022, mas na verdade em 2018... 2017, na verdade, eu rodei o país todo onde eu fui pregar e após a minha pregação eu sempre falava sobre cidadania. E na cidadania eu alertava a igreja sobre as eleições que nós teríamos em 2018. Né? Então, assim, eu fiz todo esse processo. Quando foi 2022... a pedido, e depois de começarmos com a nossa igreja no estado do Piauí, Teresina, nós decidimos sair como um candidato a deputado estadual no estado do Piauí. A nossa denominação no Piauí são 220 igrejas, então a gente imaginou que nós tínhamos toda a chance. Nós só precisávamos, na época, em 2022, nós precisávamos de 6.500 votos para ocuparmos uma cadeira na Assembleia Legislativa. E
Eu fui percorrendo o estado sem grande financiamento de campanha, recebemos o mínimo do mínimo, mas mesmo assim encaramos. A gente foi, eu tive a oportunidade de andar com um grande amigo, que inclusive quero mandar um abraço, vou pedir para ele assistir vocês, Coronel Diego Melo, um homem assim exemplar, família, um homem de caráter, muito abençoado lá do estado do Piauí, precisamente Teresina, ele que é presidente ali da Associação de Policiais do estado, né? E eu acompanhei ele na sua candidatura em 2016 para prefeito, mesmo distante, eu fui para lá para ajudá-lo. E quando foi 2018, eu fiz a campanha que, no caso, era pregando e depois falando sobre cidadania, quando já era eleição a nível nacional, né? A questão do presidente, governador, enfim. E quando foi 22, eu decidi, inclusive depois de conversar com o coronel, com a igreja, decidi. O coronel veio para governador, eu vim para deputado estadual. Faltando exatamente pela nossa posição de ir para frente, posição de não aceitar o que estava acontecendo, a posição de não se dobrar ao sistema, faltando mais ou menos 15 dias para ter o período da eleição, um partido que vocês conhecem aí, de esquerda, entrou com um pedido de impugnação da minha campanha. E eu fui faltando exatamente 15 dias, 10 a 15 dias, eu entrar com esse recurso. Por 3 vezes eu, como advogado do partido, entramos com um novo recurso e pelas 3 vezes fomos negados, né, completamente. A chegar a última decisão no colegiado de podermos recorrer pela 4ª vez. Uhum. Porém, se na 4ª vez o colegiado decidisse a mesma posição que já tinha de antes, eu ficaria 8 anos inelegível e pagaria uma multa. Ou seja, simplesmente eles me falaram, nós não queremos que você saia. Porque se por 3 vezes já saiu uma decisão, a 4ª estava na cara que iria. Até porque quem era o juiz daquela comissão hoje, faz parte da mesa do governador, que ganhou no estado do partido de esquerda. Então, enfim, gosto demais de política e eu sei de uma coisa, Deus quer usar muitos que estão prontos, estão se preparando para ocupar todos esses ambientes e que o próximo seja você, o próximo seja vocês. E, inclusive, vocês têm uma atuante, tá? Eu digo por morar em Brasília, conhecê-la, vocês têm uma atuante deputada que representa o estado de vocês, pessoa que realmente briga pelo estado de vocês, que vai mesmo, e eu queria desejar parabenizar Posso? Pode, com certeza. Para a deputada Cristiane Lopes, tá? Para toda a família, uma pessoa que realmente tem batalhado muito pelo estado de vocês, e como Deus possa levantar novas Cristiane Lopes, novas pessoas que façam a diferença no cenário nacional, estadual e municipal. Esse ano é muito importante, nós como servos de Deus precisamos entender que existem pessoas preparadas para Deus colocar em cadeiras de honra. Então que você possa lembrar de uma coisa, todas as vezes que você vai até a urna e você vota em alguém que vai contra aquilo que nós cremos e acreditamos e pregamos, no dia, pode ter certeza, do arrebatamento da igreja, o Senhor com certeza vai ter a sua marca lá, que você deu um voto a alguém que é a favor do aborto, que é a favor da legalização das drogas, da corrupção, e isso diante de Deus. A Bíblia diz que ficarão de fora todas essas pessoas. Amém, amém. Nós também queremos deixar o nosso abraço para a deputada Cristiane. E nós temos visto realmente o trabalho dela para com todo o nosso país, né? Na verdade, não é somente a nossa região. Sim. A gente já está finalizando nossos últimos 10 minutos e a gente gostaria de afunilar a conversa para o que o senhor tem... o que o senhor tem, Deus ele tem falado ao seu coração, o que hoje em dia o senhor tem navegado e tem a mensagem que Deus ele tem colocado no seu coração para que o senhor leve essa palavra. O Senhor tem ministrado algo no meu coração que
o Senhor ele tem preparado a igreja, eu, você, todos nós estamos aqui, você que está assistindo, o Senhor tem nos preparado para impactarmos esse mundo aí fora, a nossa nação aí fora. Mas não impactar apenas com os milagres, não impactar apenas com as libertações, não impactar apenas com as revelações, mas impactarmos em todas as esferas da nossa nação. Então, algo que Deus tem ministrado muito no meu coração é que possamos assumirmos o nosso lugar, onde Deus nos colocou, ou onde Ele quer nos colocar. Que possamos estar dispostos, possamos nos doar, literalmente, para que possamos viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Que você possa se colocar como um canal, literalmente, para viver o sobrenatural de Deus. O Senhor está procurando. Eu costumo dizer que o manto profético, ele está procurando alguém disposto, alguma pessoa disposta a agarrar, a pegar a unção, porque a unção não ficou apenas no Beninha, a unção não ficou apenas no Valdomiro, a unção não ficou apenas no saudoso missionário Davi Miranda, a unção não ficou apenas no Jerônimo Onofre, não. A unção está procurando alguém disposto a entrar nela, estar debaixo dela, para ser usado onde o Senhor quer te usar. Que você possa estar disposto a isso. Aí fora existe um mundo clamando, pedindo para que essa presença, esse poder se manifeste. E esse povo só vai conhecer quando nós entendermos que nós temos o pão que eles precisam, a resposta que eles precisam. Então se doe, se deixe ser usado por Deus. Não existe limitações. Não existe limitações. Você, aqui nós não estamos falando de pobre, rico, branco, preto, não. Você precisa estar disposto. Se você estiver disposto, eu te garanto, Deus vai usar as ferramentas que você tem para que você possa ser de forma poderosa, usada por Ele, usado por Ele, e para que o nome dele seja glorificado. Estamos nos últimos milésimos da igreja do Senhor aqui na terra. Ele precisa, ele necessita de você para que o reino cresça, para que o reino aumente. Ele conta com você. Então, se doe. A minha palavra que o Senhor tem ministrado é se doe, se deixe ser usado, não tenha limitações, não ponha barreira, não olhe para barreiras. Pastor, mas eu vim de uma família assim, de uma família... Isso não interessa. Deus não olha para... Não, porque se Ele olhasse para famílias que tivessem condições, ou famílias que fossem isso ou aquilo, de repente eu nem estaria aqui. Eu tinha tudo para dar errado e dei certo quando eu acreditei no que Deus tinha para a minha vida. Que você possa acreditar nisso, que você possa estar disposto, mais uma vez te falo, a ser usado por Deus. Porque Ele quer te usar na faculdade, Ele quer te usar na escola, Ele quer te usar na rua, no banco. Ele deseja usar você, mas você precisa estar disposto. Buscando, Senhor, eu quero da tua unção, eu necessito da tua unção, eu preciso da tua unção, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. É isso que eu tenho para falar para vocês. Amém. Amém. Quer comentar algo? Pode finalizar. Assim, nós recebemos algo do Senhor e a gente não temos visto que o Senhor também não tem deixado guardado só para o Senhor. Todos os finais de culto o Senhor tem chamado as pessoas para quem deseja receber Jesus e tudo mais. E nós cremos que pessoas podem ser tocadas através desse podcast. Nós cremos que talvez pessoas que não conheçam Jesus estejam assistindo e podem estar pensando em quem é esse Jesus, que eu preciso fazer para começar a caminhar com esse Jesus, ou se a pessoa está afastada dos caminhos, o que eu preciso fazer para voltar. Nós gostaríamos de que o Senhor desse um direcionamento para essas pessoas, algo do tipo. Primeiramente, você não vai assistir, ou melhor, você não está assistindo esse podcast por acaso. Não existe com Deus coincidência. Existem propósitos. Então você está assistindo porque Ele tem um propósito. E o propósito é dizer para você que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outro caminho. O mundo pode ter vários caminhos, mas Cristo é o único caminho que leva o homem aos céus. Nós não estamos falando aqui de religião, porque Jesus não é religião.
Nós não estamos falando aqui de placa de igreja, nós estamos falando de Jesus Cristo que livra, salva e perdoa os seus pecados. De repente você está nos assistindo e você vai dizer, mas eu tenho um pecado. Todos nós aqui somos pecadores, mas o sangue de Jesus tem poder de perdoar os seus pecados. Hoje eu estou na minha pior situação, eu estou aqui arrasado, acabado, destruído. Eu quero te dizer que no meio dessa situação, Jesus Cristo pode salvar, transformar você e te fazer um profeta e uma profetisa dele. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração, deixar Jesus morar dentro dele, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pode ter certeza, se você fizer isso, ele vai mudar a sua história e você vai ser motivo de testemunhos para a glória do nome de Jesus. Eu queria, antes de nós terminarmos também, fazer uma oração por alguém que de repente está assistindo, está enfermo, está enferma, alguém que não apenas fisicamente, mas pessoas que estão enfermas espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Jesus Cristo pode mudar a sua situação. Pode ter certeza, Ele é o Senhor que te cura e Ele vai te curar e te libertar. Se você está enfrentando um problema psicológico, um problema com depressão, enfim, Jesus pode arrancar esse fardo de você e te fazer feliz, porque a Bíblia diz que o Senhor tem para nós fartura de alegria, vida eterna para aqueles que o buscam. Então nós queremos orar por você, abençoar a sua vida e sua casa, no poder do nome de Deus. Posso, gente? Pode sim. Com Vamos orar? Senhor, nós glorificamos ao teu nome. Bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer. Amém. Eu uno a minha fé com essa pessoa que está me acompanhando em casa agora. Ó Deus, eu dou uma ordem para a doença física ou espiritual. Sim, Que o Senhor possa destruí-la agora. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor abra os olhos do cego, os ouvidos do surdo. Que o Senhor, Pai, possa tocar nas cordas vocais e fazer o que não fala, o Senhor começar a falar. Meu Deus, que toda a raiz do câncer desapareça, que toda hemorragia vá embora, todo problema de coluna nunca mais volte. Meu Deus, que ossos sejam colados, paralítico ande. Meu Deus, toda opressão seja destruída. Eu quero te pedir que o Senhor entre dentro desta casa com paz, com vitória, com mudança de história. Eu quero orar também, Senhor, por este moço, rapaz, senhora, que está acompanhando, meu Deus, este podcast. Sim. Que o Senhor ative o dom do teu Espírito dentro dessa pessoa, com desejo para ganhar almas, para multiplicar suas células, com desejo, ó Pai, para incendiar a sua geração. Meu Deus, eu profetizo que o Senhor levantará profetas e profetisas que farão a diferença em Porto Velho, em Rondônia, para a glória do teu nome. Eu abençoo, Senhor, crendo em nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E graças a Deus. Então é isso, né? É isso. Chegamos no final, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos honrados aqui pela sua presença, porque é algo que Deus tem transformado através do Senhor vidas, tem transformado as nossas vidas também. Nós aprendemos muito com o Senhor por esses dias que o Senhor ministrou aqui na nossa igreja. Então, muito obrigado mesmo. Quando o Senhor vier novamente, que o Senhor possa dar outra entrevista para nós. Claro, que com certeza trará novas experiências para a gente. Bacana. Então, muito obrigado. É isso. Nós realmente estamos sendo impactados com todo esse tempo. E nós acreditamos que algo vai mudar, né? Como tem sido profetizado sobre a igreja, né? Amém. Eu que quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer também ao querido amigo, o apóstolo Paulo César, né? Querido apóstolo, muito obrigado, que os céus te abençoe abundantemente, ao senhor, à pastora, a toda a igreja Santa Geração, né? Povo avivado. Se você é de Porto Velho e não conhece essa igreja, você está perdendo a oportunidade. Aqui os céus estão abertos. Venha, você não pode perder de forma nenhuma. Aqui tem uma igreja que vai te amar, que vai te abraçar. Você é muito bem-vindo nessa família. Não é uma igreja, aqui é uma família. E você precisa fazer parte dessa família. Então, obrigado, apóstolo, igreja. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Espero em outras oportunidades poder voltar.
Aprendi muito também com vocês. Estou levando vocês no coração. Que Deus possa abençoar todos que fazem parte da equipe. E também, se você ainda, acredito, não é inscrito no canal, tem um canal, né? Isso, por favor, por favor, se inscreva no canal aí, compartilha. Isso aqui precisa passar as barreiras, passar as fronteiras e o estado de Rondônia conhecer o melhor podcast. É isso mesmo. Amém. Então, para finalizar, muito obrigado pela sua presença aqui. Você que fez essa oração conosco, que você que aceitou Jesus ou que voltou para os caminhos do Senhor, mande mensagem aqui no YouTube, nos nossos contatos, na Holy Oficial, que é o Instagram da nossa geração Holy. Entre em contato conosco para nós conhecermos você e te acolhermos. E nós, para finalizar, gostaríamos de agradecer até mesmo a apóstola, o pastor Potier, que tem nos ajudado a fomentar esse podcast, tem nos dado o suporte, sendo a base para que isso tudo possa acontecer. E nós esperamos você semana que vem, mais uma vez, nesse mesmo horário, às 16 horas do sábado. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, Deus te abençoe, até mais.